esse é meu estágio. Supervisionado de ensino médio, modelo híbrido, capítulo 13, do curso de extensão. Estudo pedagogia na Uninter. Me chamo Vera Maria Silva Palage, RU 1069363. Obesidade na adolescência. Os objetivos desse capítulo: entender que a obesidade é prejudicial à saúde. Compreender que a alimentação saudável é a melhor alimentação para termos uma saúde boa. Saber que os lanches e guloseimas trazem obesidade. E ser tratada na adolescência a obesidade. Obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde pública da atualidade e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. Sua prevalecência aumentou nas últimas décadas em todo o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, como o Brasil, onde anteriormente predominavam os problemas relacionados às desnutrições. Hoje em dia, ainda com a pandemia, crianças mais paradas, comendo, ainda mais adolescentes, ficam mais ansiosos, comem e olham TV, mexem em computador, querem comer, sentem fome, não se agitam. O aumento da prevalecência de sobrepeso e obesidade em idades cada vez mais precoces, que às vezes até bebezinho já está ficando obeso, tem despertado então isso a preocupação de pesquisadores e profissionais na área da saúde, em razão dos danos e agravos à saúde provocados pelo excesso de peso, tais como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, hiperlipidemias, dentre outras. No período da adolescência, além das transformações fisiológicas, o indivíduo sofre importantes mudanças psicossociais, o que contribui para a vulnerabilidade característica deste grupo populacional. A alimentação deles começa a se diferenciar, porque eles começam a sair mais em grupos e aí começam a comer tudo o que tem para oferecer. Os adolescentes podem ser considerados um grupo de risco nutricional, devido à inadequação da sua dieta decorrente do aumento das necessidades energéticas e de nutrientes para atender à demanda do crescimento. A obesidade pode ser definida de uma maneira simplificada, como acúmulo excessivo de gordura corporal sob a forma de tecido adiposo, sendo consequência de balanço energético positivo, capaz de acarretar prejuízos à saúde dos indivíduos. Sabe-se ainda que a etimologia da obesidade é multifatorial, estando envolvidos em sua gênese tanto aspectos ambientais como genéticos. Muitos já têm na sua genética a obesidade, então devem cuidar na sua alimentação, né? Comer mais frutas e verduras, intercalando nas outras alimentações. O adolescente que já tem obesidade na família deve tomar bastante cuidado, por causa dos riscos futuros da sua saúde. Fatores ambientais associados ao sobrepeso e obesidade em adolescentes são a alimentação, as práticas alimentares como determinantes diretos do aumento da obesidade. Tem sido reconhecida em inúmeros estudos. Sempre alimentação. Comem só porque é bom, comem muitos produtos industrializados. Entre
os adolescentes, a alimentação inadequada caracteriza pelo consumo excessivo de açúcares simples e gorduras associadas à ingestão insuficiente de frutas e hortaliças. Come menos frutas e hortaliças. Isso contribui diretamente para o ganho de peso nesse grupo populacional. Alguns estudos demonstraram que fatores de risco para o aumento do peso na infância estão muito ligados à baixa atividade física e às características do meio familiar. Se a criança ou adolescente fica muito tempo em casa, na frente da televisão, não sai, ainda mais nessa época de pandemia, não faz nenhuma atividade, uma caminhada, um andar de bicicleta, um jogar bola, corre o risco de aumentar o peso. A prevalecência do sobrepeso e da obesidade na população jovem começa a chamar a atenção no Brasil. O adolescente adora comidas industrializadas e ainda muitas com alto índice de gordura, açúcar e sal, como refrigerantes de batata frita, X e outros. Evidências demonstram que a condição nutricional da criança brasileira apresenta modificações substanciais nos últimos 15 anos, com redução da taxa de desnutrição e aumento na obesidade infantil. Então, a criança está obesa, não por ter uma alimentação saudável demais avançada, mas por comer produtos industrializados demais que aumentam o peso, ou farináceos, demais. Por ser considerado um problema de saúde pública, é necessário melhor dimensionar as taxas de sobrepeso, a obesidade, na criança e no adolescente no âmbito nacional, para que uma maior vigilância seja feita, a fim de conter a progressão de um dos maiores males desse século. Antes, aqui nas escolas eram feitos sempre um acompanhamento nutricional do peso das crianças. E quando eles viam que tinham sobrepeso, eles entravam em contato com a família para saber da alimentação. E ainda existe nas escolas uma nutricionista que ajuda na alimentação das crianças, por haver almoço nas escolas municipais. E nos postos de saúde são crianças pequenas que também elas têm o dia de pesar, o mês de pesar. As políticas públicas voltadas para a saúde têm sido de grande importância para a população do país, mesmo com as dificuldades em plena implementação. Historicamente, as políticas públicas no Brasil vêm sendo realizadas por meio de práticas assistencialistas, refletindo-se em relações que não incorporam o reconhecimento do direito à saúde. Nem todas as crianças têm essa prática, só algumas. A função social das políticas tem sido alterada no que diz respeito à qualidade, quantidade e variedade. Sua tarefa específica consiste em organizar as funções públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. Podemos perceber que diferenças são as ações propostas pelo governo brasileiro para organizar as ações de alimentação e nutrição no Brasil. No entanto, ainda permanecem muitos desafios para que essas ações sejam consolidadas de forma universal, já que grande parte destas políticas busca resolver os problemas relacionados mais à desnutrição
na primeira fase infantil. Esquece um pouquinho da obesidade. Para resolver em parte estes problemas, professores e escolas aderiram ao cardápio nas escolas de ensino infantil e de ensino fundamental. A merenda deve ser controlada e não podendo levar produtos como refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, etc. Mas podem levar uma merenda desde que seja uma merenda saudável e não industrializada. Pessoas obesas podem adquirir hipertensão arterial, diabetes, principalmente tipo 2, alterações no colesterol, doenças hepáticas e biliares, problemas ortopédicos e o câncer. A prevenção sempre é o melhor remédio. Devemos nos prevenir antes que futuramente tenhamos que nos preocupar com a nossa saúde, porque às vezes até jovens já têm problemas de saúde devido à má alimentação. A introdução alimentar correta aos 6 meses de idade, importante para a aceitação de variedade e quantidade de alimentos com o passar dos anos. Nunca oferecer mais do que ele pode comer. Evitar a oferta precoce de alimentos indevidos para a idade, principalmente doces, refrigerantes. Estimular desde cedo a atividade física para que seja feita prazerosamente, como jogar bola, andar de bicicleta, brincar de pegar, pular corda. Tem muitas atividades boas para fazer. Evitar a oferta precoce de alimentos indevidos para a idade. Estimular que eles comam bastante frutas e sucos naturais e bastante água. A criança brincando desenvolve seu físico e lado motor, deixando o corpo em movimento. Muitas crianças passam a maior parte do dia em frente à televisão, ao computador, celular, tablet e não fazem atividade física, causando sedentarismo na infância também e adolescência. Criar hábitos alimentares saudáveis e praticar exercícios físicos regularmente, educar e estimular as crianças e adolescentes para que optem por alimentos saudáveis, menos processados e pobres em gorduras e açúcares. É uma forma de evitar o sobrepeso e a obesidade. Os benefícios da atividade física no controle da obesidade infantil são inúmeros, como, por exemplo, prevenção de alterações metabólicas, prevenção de doenças crônicas, cardiovasculares, melhoramento na qualidade do sono, desenvolvimento intelectual, controle de estresse e ansiedade, depressão e bem-estar com a estética corporal. Há muitas soluções para a obesidade que ela não passe pelo processo de reeducação alimentar, porque se em casa oferecermos alimentos com bastante nível de nutrição, a criança vai querer sempre aquele tipo de alimento. Se a gente não oferecer para eles, eles vão desgostar daquele, porque eles vão perder o gosto e o sabor, porque quanto mais se come, mais a gente gosta. E quando ele não gostar de um tipo de verdura ou fruta, ofereça outra. E feijão, arroz, não mistura muitos alimentos com farináceos, e tudo que for de natural
é bom para a alimentação. Então, alimentação saudável é o melhor remédio para a nossa saúde. Obrigada.